E assim, e quando ele falou da possibilidade, eu falei, eu tenho muito interesse. Boa noite a todos. Nós estamos começando agora a live, né, que vai falar do autismo com o professor Guto, que é professor, é pai, é autor de livros e um especialista, né, na área, tanto na vida, né, quanto no mundo acadêmico. É uma pessoa que recomendável, né? O que a gente pode falar? É recomendável. O tema Autismo em Busca de um Universal vai de encontro à especialidade do Guto, mas é uma porta de entrada para a gente estar falando de acessibilidade. Acessibilidade é um dever de todos. Eu sou candidato a vereador em Jaguariúna e eu não vou nem falar meu número aqui, porque hoje nós não vamos tratar de política eleitoral, nós vamos tratar de política pública e inclusão social. Então, do autismo, do cego, do surdo, dos portadores de deficiência e dos cadeirantes. Eu costumo dizer que todos nós somos cadeirantes em potencial. Você pode nascer com algum problema genético que te leve a uma limitação, você pode adquirir durante a vida algumas coisas, mas uma é praticamente certa: nós, um dia, vamos nos tornar cadeirantes. Ou porque quebramos uma perna, e aí é um cadeirante temporário, ou porque sofremos um acidente. Nós somos grupo de risco, enquanto bípedes, somos grupo de risco. Eu, em especial, sou de um grupo de risco maior ainda, porque eu sou motociclista. E eu já vi, mais de uma vez, pessoas que antes não ligavam para isso. Aliás, da minha geração, né, eu tenho 61 anos, da minha geração, a acessibilidade era um problema dos outros. Era um problema que a gente falava, nossa, coitada daquela família, né? Nossa, aquela mãe carrega, aquele pai carrega, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos com uma geração diferente que está plugada na realidade, está plugada no mundo, né? Que tem valores e que começou a descobrir que o problema é de todos. Todo mundo tem um amigo, um parente ou alguém que está sujeito a isso. A minha geração teve que aprender. A de hoje já vem crescendo com isso. A mesma coisa na área ambiental, por exemplo. A minha geração foi a última que se deu ao luxo de não ligar para isso. Acabou. E eu sou um aprendiz. Por isso que eu quando me foi oferecido pelo um amigo em comum, Ricardo, lá do Mato Grosso, que eu não sei se já está assistindo ou não, eu não sei quantas pessoas já estão, né? A gente está até enrolando um pouquinho para esperar as pessoas irem entrando, se bem que depois vai estar acessível o vídeo para quem quiser assistir. Mas quando ele falou que ele tinha um amigo que tinha uma experiência de vida fantástica, né? E além de tudo, autor de livro, tudinho, eu falei, eu quero conhecer, eu quero trazer. E não é por causa de campanha eleitoral. Quem me conhece sabe disso. Aqui, você vê a Letícia, que está fazendo a tradução para Libras, é um trabalho voluntário de coração. O Guto está aqui de coração. E é isso que a gente espera despertar nas pessoas de quem ainda não se despertou. Nós convidamos educadores, convidamos psicólogos, pessoas com familiares que têm limitações. Eu não posso deixar de mencionar aqui o Centro de Ecoterapia de Jaguariúna, que atende mais de 140 crianças com custo zero, de graça.
e que depende de doações, depende de verbas públicas, e até uma ideia, né, que esse orçamento para entidades desse porte e sérias passem a ter um orçamento comprometido já, que não dependa de quem sente na cadeira de prefeito, nem dependa de vereadores, que já tenha uma destinação de verba direta e reta, que não tenha que todo ano ficar pensando como é que vai fazer. E o agradecimento às empresas, eu não vou lembrar agora de todas, então não vou citar nenhuma, mas que colaboram com doações para o Wilson Melilo lá e a equipe dele, a esposa, a filha, para manter o centro de ecoterapia, que cuida não só de autismo, mas também de autismo. E agora eu aqui, como aprendiz que sou, eu vou passar um pouquinho para o Guto e falando um pouco dele também, contar um pouco da experiência de vida. A minha intenção aqui, como eu disse no começo, não é buscar política eleitoreira. Eu não sei se eu vou ser eleito ou não, isso é uma coisa menor, né, nessa batalha que nós estamos, nessa luta. O que nós queremos são políticas públicas de inclusão. Como eu disse, o Centro de Ecoterapia cuida de mais de 140 crianças de forma gratuita. Mas nós temos adultos, nós temos a PAI, quando a pessoa faz 18 anos, que destinação. Nós temos adultos com outras limitações, deficiências, as calçadas não são como deveriam, os prédios. Eu me lembro que uma vez eu fui diretor de fiscalização por 7 anos e meio, dos 10 anos que eu fui concursado. E eu vi que na lei tinha obrigação de acessibilidade nos prédios públicos. E na época eu levei para o secretário e falei, por que já não inclui no projeto a obrigatoriedade que já está prevista em lei? Não houve interesse. E na época eu fiquei, isso já fez um par de anos, né? Eu fiquei muito, muito revoltado na época, porque eu sempre me vi como um cadeirante. Eu não sou cadeirante, mas eu sei que de uma hora para outra, até porque com 61 anos, um escorregão no banheiro, né? Outro dia, eu tenho 2 cachorras, uma veio por trás para brincar comigo, me deu um encontrão e eu fui de cara para o chão. Eu machuquei o joelho e não machuquei a cara porque eu pus a mão. Mas isso, todos nós estamos sujeitos a isso em qualquer instante da vida. Saindo daqui, um acidente de carro, quer dizer, então é uma preocupação que tem que estar presente, sem obsessão, sem dramatizações, mas a gente tem que ter essa consciência de que esse é um direito, e está na hora de acabar com um direito como se fosse um favor. Não são favores aquilo que nós temos direito. E eu acho que agora eu posso estar trazendo o Guto, novamente agradecendo a Letícia, essa gentileza, essa moça de coração de ouro, o marido dela, o Fábio, que também está dando uma ajuda na técnica aqui, a Isadora também, que está dando uma ajuda. Eu não tenho palavras para estar agradecendo isso, senão eu ia dominar a live aqui, e o foco da live é o Guto. Professor Guto, por favor, Guto, boa noite para você. Boa noite, Gustavo. É uma grande honra estar presente em Jaguariúna, através de um grande amigo nosso, Ricardo, um amigo comum de muitos anos, desde a faculdade, desde os 17 anos, um grande, grande amigo mesmo, que agora está em Campo Grande. Mas, assim, além de tudo, é um grande prazer estar falando com o Gustavo, doutor Gustavo, uma autoridade em direitos humanos. Então, uma pessoa que entende e sabe o que significa direitos humanos na prática, em políticas públicas, o direito realmente dos direitos humanos que o ser humano merece, tem e deveria ter sempre, né? Então, é uma pessoa diferenciada, então tenho muito prazer de estar falando com você, está muito grande prazer estar em Jaguariúna e trocar um pouco da nossa experiência de vida, que tem tudo, você falou em vários detalhes que eu vivi muito na pele, na verdade, né? A minha mãe, antes de morrer, foi cadeirante por 13 anos. Então, essa vivência do cadeirante, e você imagina que 13 anos atrás era muito
diferente todo o atendimento, toda a assistência e todo o respeito que se tinha pelas pessoas com deficiência era muito mais precário, os direitos básicos e a atenção básica. Então, isso evoluiu bastante, nós conseguimos, através de muito ativismo, a internet é uma ferramenta fantástica de aproximação, de informação, de boa manutenção do contato das pessoas com deficiência, isso favoreceu muito a acessibilidade que todas as plataformas estão oferecendo, isso é muito louvável, tem crescido demais toda a intenção e a atenção que se procura dar a todos os tipos de deficiência, né? Então, a minha vivência com a deficiência, de 20 anos para cá, pelo menos, de 20 e poucos anos, ela é muito intensa por conta dessa realidade. A minha mãe foi cadeirante 13 anos, no decorrer desse período nasceu o Pedro, que está com 21 anos agora, autista. Então, eu tive o dia a dia ligado à deficiência nesses últimos 20 anos. Como todo pai, toda mãe recém-diagnosticado tem que se reinventar, porque todos os sonhos que haviam que as pessoas fazem com seus filhos, quando nasce uma criança com deficiência, tudo isso vai ter que mudar de uma forma radical. Então, os pais jovens, os pais diagnosticados, têm que se conscientizar que dali para frente a vida deles vai se transformar. Isso é muito positivo, por um lado, da neurociência, digamos, né? A neurociência diz que quando você tem um problema, a resolução desse problema vai demandar o tamanho, né? A sua inteligência é exigida no tamanho do problema que você vai enfrentar. Então, isso já é uma coisa da natureza humana. Se você tem um problema que ele é grave, você tem soluções mais inteligentes para lidar com aquele problema sério. E quando você aceita, se identifica de que você realmente vai mudar a sua vida dali para frente, você acaba encontrando soluções para ser feliz. Então, a minha experiência como professor anterior ao Pedro era com crianças ou adultos, e eu sempre dei aula para formação de professores também, então eu tinha uma vivência docente muito intensa, e eu tenho uma paixão grandiosa pela vida acadêmica, e isso só fez aumentar, porque quando o Pedro nasceu, eu percebi que aquilo ia ser para mim um grande aprendizado, se eu soubesse realmente lidar com isso, aceitar e ser feliz da forma que fosse, né? Então, tem algumas experiências que me serviram de inspiração, né? Por exemplo, o Rolfing, né, foi criado por uma terapeuta que não admitia, que não aceitava que a filha fosse ser uma pessoa tetraplégica para o resto da vida de uma forma definitiva, sem ela fazer nada, e ela criou um método para poder favorecer a filha. Então, isso daí é muito interessante, como as pessoas, especialmente pais de filhos com deficiências, como eles encontram soluções inteligentes para fazer com que os seus filhos sejam felizes, dentro da limitação que tiverem. Não existe limitação que determine que aquela pessoa, aquela criatura não tenha alegria de viver, com toda a limitação que exista. Então, isso daí foi uma forma, né, da conscientização de que seria dali para frente um aprendizado diário. O que acontece? O Pedro, ele nasceu com dificuldades, com uma série de comorbidades, né, bem comprometido, e isso daí fazia com que a gente sofresse muito, principalmente porque até os 1 ano e meio, 2 anos, né,
a gente sabia que a gente tinha uma dificuldade, mas não tinha nome para essa dificuldade, para essa limitação, para esse problema. Então, a busca vai sempre na base da intuição e na base da procura, né? Então, eu fui aprendendo com ele como lidar com essas dificuldades e tratá-lo da melhor forma que a gente conseguisse, dando muito amor, que isso daí é fundamental, né? O amor, ele acaba compensando toda a dificuldade que existe, e isso é fundamental também quando nasce uma criança com deficiência. O Pedro, ele foi, com 1 ano e meio, a gente percebeu que ele não enxergava bem, então ele tinha uma limitação ele tinha 60% de visão só, depois foi diagnosticado, ele não ouvia bem, ele precisou usar dreno durante 6 meses, pelo menos, para poder depois passar a ouvir. Então, ele tinha assim, um comprometimento sério em todos os quesitos, não tinha tônus e tal, mas os médicos diziam que isso era uma coisa que ele compensaria no futuro, era um atraso aceitável, e aí foi passando o tempo, e o desespero dos pais, né? Ele só foi diagnosticado realmente com um laudo, e por uma questão de direitos, a gente teve esse laudo com 11 anos de idade. Então, essa passou a ser a minha grande luta, que todos os pais recém-diagnosticados não passem tanto tempo nessa agonia, né? O que a gente pensa, acredita e tem condição de que a criança com 1 ano e meio, 2 anos de idade, ela já deve, né, ter um diagnóstico mais forte, mais firme, para poder os pais terem mais como atuar. E nós, naquela época, não tínhamos literatura, porque a síndrome de Down, por exemplo, é uma deficiência que foi rapidamente, teve uma atuação de literatura, um trabalho de acompanhamento muito mais rápido que o autismo, né? Então, os pais das crianças com síndrome de Down, elas tinham e tiveram, né, mais ferramentas para ação. O autismo, ele, por ser até um transtorno que ele se confunde com outras deficiências, as comorbidades que existem no autismo confundem muito também o diagnóstico. Então, os médicos, os cientistas em relação ao autismo, eles têm muito cuidado, e tinham muito mais antigamente, de diagnosticar realmente, ou de atestar, ou de assinar um diagnóstico do autismo. O Pedro só teve, aos 11 anos, esse diagnóstico porque nós precisamos de direitos na escola, para poder ter uma escola adaptada, transporte, ter direito a transporte, enfim, os direitos que a pessoa com deficiência tem, e ele não tinha esses direitos. Então, essa luta nossa foi muito nesse sentido, e aí, aos 11 anos, nós conseguimos que um médico o diagnosticasse como síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger é um segmento do espectro autista, né, que depois foi transformado, caiu por terra essa definição. Ainda tem uma polêmica a respeito e tal, mas síndrome de Asperger, ela está dentro do espectro autista, então procura-se não se usar esse termo, né, para não confundir, porque começou a ver entre os pais, entre os especialistas, formas de lidar diferente com crianças que eram síndrome de Asperger, porque, inclusive, sabe-se que existem pessoas que são superdotadas e tal, e que são síndrome de Asperger. Então, começou a haver de certa forma, uma disputa entre filhos e pais que achavam que síndrome de Asperger era alguém melhor do que alguém autista. Então, isso daí ficou muito desagradável
no sentido de quem vivia nesse meio e de quem vive nesse meio da deficiência, né? Começa uma disputa, na verdade, para ver qual é a pior dificuldade. Enfim, isso tudo gerou um mal-estar grande na comunidade da especialista em autismo, né? E aí foi definiu-se, né, a comunidade científica de que tudo está dentro do espectro autista, que tem 3 níveis, né? O nível mais leve, digamos, o nível médio e o nível mais severo. Então, o autismo ele ficou diagnosticado dessa forma, e aí facilitou também para os pais, e facilita no sentido de literatura, da gente buscar mais conforto também em termos de apoio. E isso, para mim, como professor, eu comecei cada vez mais a me aprofundar nisso e conhecer cada vez melhor não só o que o Pedro tinha como dificuldade ou como diagnóstico, isso daí para mim importava bem menos do que, na verdade, criar um ambiente favorável para ele, um ambiente, adaptar o mundo a ele, no sentido de que ele fosse respeitado, que ele fosse feliz, sobretudo que ele fosse feliz todo dia. E essa experiência, junto com a minha mãe, que era cadeirante, também foi se juntando a todas as deficiências, porque como ele só foi diagnosticado aos 11 anos, nós levamos em todos os especialistas que a gente podia para poder ter alguma luz, né? E então todo tipo de deficiência que nos indicavam, a gente foi conhecer, a gente aceitou, a gente sempre foi muito estudioso no sentido de buscar sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de todas as indicações que nos davam, nós íamos conferir, enfim, e nós fomos formando a nossa realidade, as nossas definições e as nossas convicções sobre tudo, né? Então isso daí foi muito positivo, porque independente de todo o sofrimento que isso trouxe, isso ajudou muito depois com o meu trabalho nessa área, porque depois eu passei a trabalhar mesmo com pessoas com deficiência em todos os níveis, né? E isso daí me facilitou bastante, me ajuda demais assim na compreensão e na possibilidade de estar trocando de uma forma mais sincera tudo que a gente aprendeu. Então, eu aprendi com o Pedro, na verdade, tudo que depois eu pude e posso ajudá-lo, e ele se tornou um menino assim feliz. Ele é feliz dentro de toda a limitação que ele reconhece, e dentro disso nós nós temos uma vida bastante rica, que a gente pode estar transmitindo isso, pode estar dividindo. Então, tem sido assim uma grande aventura essa, ligado a esse desafio, né? Então, Guto, você falou da sua mãe cadeirante. A minha, os 2 últimos anos de vida dela, também se tornou cadeirante. Você sabe, conhece. Ela abaixou para pegar uma panela de ferro com todo mundo em casa, como é muito comum os pais da gente fazerem, em vez de pedir, e ela fraturou uma vértebra que colocou ela na cadeira. Ela já estava em metástase, então isso trouxe para ela uma qualidade de vida limitada, mas que nós também procuramos no máximo. E isso me ensinou muita coisa. Quer dizer, tudo a gente aprende, né? Minha mãe costumava dizer, uma coisa que ela aprendeu com o Rabino, que isso também vem para o meu bem. Então, o que é bom, o que é mal, são lições, e a gente tem que aprender com elas. Você falou de buscar com os filhos, né? Em Campinas, eu não me recordo agora, mas sempre que tem eu compartilho, existe uma corrida onde os pais levam os filhos, às vezes com algum tipo de deficiência, com alguma limitação, nas cadeiras de roda, eles participam de um tipo de maratona. E eu fico emocionado toda vez que eu vejo. É algo assim fantástico.
Mas, assim, o que eu queria extrair daqui a gente já não está mais naquela fase de que cada um tem o seu problema, né? O famoso ema-ema. Hoje, nós temos essa consciência que é um problema social, a inclusão social é um dever de todos. Então, que caminhos você sugere, com a tua experiência, que a gente podia estar fazendo? Quer dizer, trabalhando educadores nas escolas para se prepararem, quer dizer, qualificarem, as famílias, colocar talvez até como na grade curricular dos alunos, né? O conhecimento do mundo do deficiente, dos cegos, mesmo que não tenha nenhum na sala de aula. Mas é muito importante. A linguagem de Libras ser ensinada, nem que for como matéria eletiva, para as pessoas que quiserem, em sala de aula, nas ruas, além das calçadas, as sinalizações, as placas, o sistema de transporte público. Que sugestões que você daria para a gente trazer? Porque eu volto a falar, isso não é uma missão minha como vereador, é uma missão da sociedade. Então, independente de eu estar lá ou não, nós temos que seguir nesse rumo. Sem dúvida, Gustavo, sem dúvida. Essa é a vantagem da gente falar com pessoas que conhecem o que significa o trabalho de política pública, né? Como vereador, certamente você vai poder propor, vai poder atuar fiscalizando, e é fundamental que as pessoas tenham essa consciência de que a política ela é o dia a dia, né? É o dia a dia, a gente faz política no dia a dia, mesmo não sabendo, muitas vezes, a pessoa acha que ela tem uma atuação no bairro dela de alguma coisa, mas é política, e a política pública é fundamental para que as pessoas tomem consciência do quanto elas têm direitos, né? A gente não tem... Deixa eu te interromper um minutinho. Eu costumo dizer, né, o professor Franco Montoro falava que ninguém mora no país, ninguém mora no estado, nós moramos no município. Então, essa história de que a mudança vem de Brasília é balela. As mudanças vêm da nossa cidade, de boas escolhas. Ninguém cai lá de... Maus políticos não são a causa, eles são efeito da má escolha. Então, nós temos candidatos em Jaguariúna, de todas as matizes, apoiando todos os candidatos, gente muito decente, gente muito competente. Eu não vou citar nenhum aqui, porque não é o caso, mas, gente, vamos escolher pela qualidade dessa vez, porque a mudança, o Brasil que nós queremos vai começar na nossa cidade, na minha Jaguariúna, na Campinas, em São Paulo, mas são essas escolhas que fazem essa diferença. E para quem não caiu a ficha disso ainda, eu acho que está na hora de acordar. Nós queremos um Brasil melhor. Então, é arrumando a casa da gente que a gente começa, cada um no seu município. Exatamente, isso é básico, né? O município é a grande riqueza da política mundial, né? Os municípios eles são a grande força e daí que parte todo o resto, né? A grandiosidade do país ela se torna acontece a partir de cada município. Isso é muito simples, né? É básico, né? De se explicar para uma criança, né? Ela vai saber, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que eu achava o meu mundo grandioso, e o meu mundo era a minha casa, né? Para mim, o meu mundo era meu... Quando o meu mundo se ampliou, ele virou meu bairro. Então, isso era o meu mundo, e era grandioso, e é ali que tinha que ser bom. Não importava o que estava acontecendo no Vietnã, em outros lugares, é lógico que importa num conhecimento global, mas assim, para mim importava o que o português da padaria tinha feito naquele dia, né, de coisa boa ou ruim. Então essas coisas são básicas, né, que a gente vai começando a passar esse ensinamento de uma forma muito simples para as pessoas que têm interesse em estar aprendendo sobre o que significa a política pública, a atuação pública, a atuação de alguém que queira melhorar o seu entorno, né? Então, eu vivi isso demais com a minha mãe, de não poder andar na calçada,
né? Quer dizer, o que adianta Brasília estar propondo uma lei grandiosa se eu não posso andar na calçada com a minha mãe? A minha mãe, quando ela ficou cadeirante de 13 anos, como eu disse, ela teve um AVC e depois ela teve duas operações e não retomou mais, mas ela queria votar. Ela queria votar. E aí ela não precisava votar, eu falava, puxa, já fez a sua parte, né? Mas ela queria ir. E eu levei, logicamente, ela para votar, cadeirante, né? E chegou na sessão, né? A sessão que ela votava ficava no terceiro andar. No terceiro andar. Aí me ajudaram a levar a cadeira, 3 andares de escada, eu carregando e alguém ajudando, e descemos, e aí subimos, ela votou, aí foi embora. Quer dizer, é uma humilhação, né? Naquela época, a gente não sentia tanto assim essa revolta, digamos assim, que sentiria hoje, né? Hoje seria inadmissível você não imaginar que uma sessão para uma cadeirante, para um deficiente em qualquer nível, tem que ser num lugar acessível, básico da rua, né? É uma coisa absolutamente simples, né? E naquela época, não. A sessão dela no terceiro andar, se quisesse votar, tinha que levar ela lá carregada. Eu estou com uma cliente agora, um cliente que a esposa dele está praticamente sem visão, não escuta direito e não consegue se locomover. Ele está preocupadíssimo porque tem que levar ela no banco para fazer prova de vida. Eu falei, não é possível que nos tempos de hoje um gerente de banco não disponibilize alguém para ir até a residência e ver do que evitar chamar uma ambulância, colocar num carro, o desconforto, o risco para a vida da pessoa, né? Eu falo, nós ainda temos coisas muito próximas da gente no dia a dia que a gente pode começar a tomar atitudes coletivas, né? Coletivas. Nós temos na Câmara Municipal de Jaguariúna um sistema de transmissão para a internet que custou a bagatela de R$700 mil, mas não tem uma tradutora, um tradutor de Libras para transmitir isso. Quer dizer, vai para a internet e surdo não consegue saber o que está acontecendo lá. Então, para que se gastou tanto dinheiro? A crítica aí não é política, é de comportamento mesmo. Sabe, não se tem esse tipo de atitude muito próximo da gente. E está na hora da gente cobrar essas coisas. Sabe, não é judicializar tudo, nós não precisamos judicializar tudo. Existem outras formas de pressionar, de organização, tem os conselhos municipais, que a gente pode estar frequentando eles, porque os conselhos municipais também, e aí eu falo de uma maneira geral, eles são paritários. Para quem não está entendendo, é metade da administração pública, metade da sociedade civil. Em geral, a presidência desses conselhos fica com alguém da administração pública, e na sociedade civil sempre tem um ou dois apaniguados da administração local, que sempre vão dar a maioria de voto para a administração pública. Quer dizer, se não tiver presente a população lá, para não deixar isso acontecer, nós não vamos sair, nós vamos ficar patinando. Então, tem que haver atitude, tem que haver comprometimento, sabe? Hoje é possível gravar um filme, uma novela, ou alguma coisa para ver depois. Vamos frequentar os locais, vamos frequentar a cena, vamos dizer, para pressionar, porque senão não vai mudar. A ideia é canalizar para que todo mundo haja em grupo. As redes sociais têm esse papel, e é um papel, você lembrou bem no começo, fortíssimo. Você quer mudar alguma coisa, começa pela rede social, sem ofensa, sem, como se diz, né, não discutindo centímetros, discutindo quilômetros, e canalizando a opinião pública para a busca de soluções práticas do dia a dia, e não aquela conversa fiada de sempre. Isso eu estou falando é uma regra geral no país. Quer dizer, está na hora de fazer isso valer. Mas isso não depende de um vereador ou de um prefeito, depende de uma comunidade, de uma sociedade vestir essa camisa, tomar a frente do destino dela. Não é possível que nas cidades as pessoas não tenham um amigo, um parente,
alguém que não passe pelas privações que eu passei com minha mãe, que você passou com a sua, que você enfrentou com o seu filho, né? Não é possível que não conheça e não se doa. Né? E não custa muito. Isso acontece, Gustavo. Acontecia, agora muito menos, né? As pessoas estão muito mais proativas no sentido de buscarem os seus interesses, os seus direitos. Mas há 10 anos atrás, não. O que acontecia é que as pessoas com deficiência elas ficavam envergonhadas da própria deficiência, elas se sentiam culpadas, né, de ter que usar um serviço público, por exemplo, que ela tranquilamente teria direitos, né? Então tudo isso está se transformando, está mudando, e fora isso, uma coisa muito clara, né? Que eu dou aula para vários níveis de deficiência e vários níveis de idades também. Então a gente percebe o pouco interesse que há ainda na empresarial no sentido de aproveitar as pessoas com deficiência, que é um grande mercado de trabalho também, que é um grande mercado de renda, né? Cada pessoa com deficiência ela tem em torno de si pelo menos 5 especialistas que cuidam dela regularmente. Essas pessoas ganham de alguém em algum momento, em alguma fase, elas ganham. Então, é um mercado de trabalho muito grandioso também. Então, não olhando apenas pelo lado humano, mas olhando pelo lado do lucro, digamos, o lucro empresarial, não é? O econômico, as pessoas com deficiência, elas geram muita riqueza também. Elas geram muito dinheiro, os carros adaptados, toda a parte assistiva, né, da tecnologia assistiva, tudo isso é renda que está girando e movendo um mecanismo. Não faz muitos anos atrás, o mercado LGBT era desprezado, o mercado de idosos era desprezado, e hoje se disputa centímetro a centímetro, um público que gera renda, gera economia, né, investimentos. Ô, Guto, chegou uma pergunta aqui, deixa eu passar para você. Qual seria o seu conselho para nós, cidadãos, sobre hábitos e atitudes que nós precisamos mudar com relação ao autista? Bom, primeira coisa, o autismo não é doença. Então, isso é uma coisa que se repete ou tem que se repetir bastante, que é básico, né? O autista ele não é doença, ele é um transtorno. Então, o autismo, a começar disso, se você já começa com essa consciência, você já vai enxergar o autista com outros olhos. Outra coisa, todo autista tem as suas peculiaridades. Então, o autismo ele tem algumas características muito particulares em cada autista. Então, não generalizar também é outra forma de você conseguir entender melhor um autista, né? Dificilmente haverão 2 autistas iguais com as mesmas características, né? Então, isso é muito interessante, porque o autista, ele, quando você pensa que tem o autismo que a gente ouve e vê em alguns lugares de filmes, por exemplo, alguns lugares de pessoas com altas habilidades, e aí aparece um autista que tem assim altas habilidades de cálculo, de física, de química. Então você fala, puxa, mas é um autista. E aquele autista que tem que ele não fala, que ele só tem movimentos assim repetitivos, também é autismo. Isso confunde muito o entendimento das pessoas, né, em relação ao autismo. Então, ele é um espectro muito grande, a pessoa precisa entender que o autismo precisa ser visto caso a caso, né? Então, entender bem o que significa aquela pessoa, como ela atua dentro da sua limitação, e não generalizar. Isso é um outro fator importante.
Outra coisa, o autista ele tem hiperfocos. Em geral, a maioria deles existe o hiperfoco, que é uma fixação que eles têm por um determinado assunto. E por uma questão de acontecimentos, são, em geral, assuntos bizarros, né? que gera muito bullying. Né? Então, tem autistas que gostam de contar postes, por exemplo, contar vagão de trem, autistas que gostam, o Pedro, por exemplo, o hiperfoco dele é a África, né? E ele teve hiperfoco, já foi Marte, já foi os planetas, enfim, ele vai trocando épocas assim, ele vai definindo os hiperfocos deles, a fixação. E isso, perante os outros alunos, digamos assim, ou perante a sociedade, isso gera muito bullying, né? Porque eles têm essa fixação e é uma coisa extremamente renitente, é uma coisa muito, muito forte mesmo. Né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que o hiperfoco dele, nesse momento, ele está com 16 anos, BMW rebaixada. Sabe? Quer dizer, ele gosta de BMW, mas tem que ser rebaixada, sabe? Quer dizer, então você fala, de onde surgiu, né? Onde surge, né? essas fixações? Então, em geral, o autista tem essas fixações também. Outro detalhe do autismo é que alguns fazem contato, né? Outros não aceitam contato físico, têm uma resistência, outros têm problemas auditivos de hipersensibilidade auditiva, aonde qualquer som mais forte, estridente, dói no ouvido. Isso é uma dor porque é neurológico, porque é do nervo central, né, do processamento central. Então, essa dificuldade de audição dói. Então, você tem que entender aquele autista que você está tomando contato, ser sensível ao que ele está te trazendo e responder isso de uma forma positiva, amorosa, afetiva, sempre. Né? O amor, isso daí é fundamental. Se você conseguir tratar uma pessoa sempre, né, de uma forma desprendida, ela vai cada vez mais te aceitar e confiar em você, nas pessoas que estão em volta. Né? Eles são muito puros e ingênuos, no sentido da afetividade. Então, em geral, a gente vai conquistando na medida que a gente é sincero com eles também. Então, Augusto, eu recebi agora a informação aí que nós estamos chegando no final da live. Sim, sim. Eu tomara que fiquem com um gostinho de quero mais. A gente... Opa, chegou mais uma pergunta aqui. Com relação aos municípios... Eu posso entrar nessa live aqui? Eu posso entrar nessa live? Pode. Claro. Boa noite, Letícia. A todos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Guto. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho que esse momento de pandemia é um momento de reflexão sobre a pessoa com deficiência, né? Principalmente as pessoas que têm o transtorno espectro autista. Eu acho que as pessoas ainda não conhecem, né? Ainda tem feito informações, tem sido divulgado. É como o Guto falou, ninguém é igual, né? Nenhum autista é igual. Eu acho que essa visibilidade, essa representatividade precisa aumentar. Eu não sei você, Guto, mas eu acompanho bastante TikTok e eu tenho visto várias pessoas com autismo falando sobre o TEA, sobre o transtorno, que as pessoas podem ter um protagonismo, que tem o seu lugar de fala, que existe também a questão da resiliência. Eu acho que as pessoas com autismo, elas estão saindo mais do armário. Eu uso bastante esse termo, sair do armário também na comunidade da pessoa com deficiência. E é muito importante a família também sair do armário, não é? Você ir para a rua, levar seu filho no shopping, e daí que o outro vai olhar? Ele precisa conhecer também. Você precisa apresentar esse mundo, né, da pessoa com deficiência. É muito importante isso. Desculpa, viu, Gustavo, ter entrado na live aqui, mas eu tenho contato, né, com o autismo todos os dias, principalmente
autistas com mais a surdez, né? Que a gente tem muitos surdos que são atípicos, né? Não pessoas típicas. E para quem não conhece o termo atípico, é a pessoa que tem um transtorno espectro autista, e típico é a pessoa que não possui esse espectro, né? Então a gente trabalha muito com surdos que tem e a família não sabe, né? Então acho que a gente tem que colocar mais visibilidade no espaço, não é, Guto? Acho que você pode complementar. Não tem a menor esse negócio dúvida. De sair do armário. E tem famílias que negam, inclusive, que não querem aceitar, essas são as piores, né? Deixa eu emendar a última pergunta que chegou. Na tua opinião, o que os municípios podem estar fazendo para melhorar essa situação para os autistas? Eu acho que, em parte, você já respondeu, mas... Não, é fundamental, Gustavo. Amor, mas tem uma parte que é legislativa e uma parte que é prática mesmo, né? Exatamente, exatamente. Eu acredito que seria formação de professores, formação de técnicos cada vez mais competentes para poder receber esses autistas no mercado de trabalho, porque eles são competentes desde que você adapte o trabalho que eles vão exercer, e cada empresa pode aproveitar um autista de alguma forma positiva, de uma forma rentável, de uma forma digna, e isso não é favor nenhum, como você disse no começo, isso é uma forma de você estar absorvendo o que você tem de potencial, e eles têm potencial. É só uma questão direito também. E os direitos, claro. Então, é uma questão da sociedade estar cada vez mais receptiva de uma forma honesta, né? Com as famílias, honesta com eles próprios, e ser sincero, aprender com eles. Não tem problema que a gente não saiba lidar com eles. Eles vão nos ensinar, e a gente, com sinceridade, a gente vai fazer um ajuste para saber o que é melhor para todos, né? Então, é um aprendizado coletivo, né? Bom, eu vou agradecendo a presença do Guto. Eu recomendo que todos pesquisem o Guto. Ele tem livros publicados, ele tem o Instagram dele, que está aparecendo aí, ele tem o Facebook, na Amazon tem os livros dele. Deem uma entrada, pesquisem, vale a pena. Tomara que na vida vocês conheçam anjos, que nem a Letícia que eu conheci, conheçam a gente que nem a Isadora, que nem o Fábio, o marido da Letícia, que é cadeirante e que tem uma situação degenerativa, mas é um cara, como você estava falando, ativo, ele está ajudando na técnica que ele faz, ele tem. Aliás, ele que resolveu os problemas técnicos aqui que a gente estava encontrando para entrar com a live, porque essa aqui é a minha primeira live de verdade, né? Parabéns! Eu participei de um tempo atrás, mas alguém abria um celular lá e todo mundo olhava para o celular, né? Mas eu sou meio que dinossauro. Mas eu me proponho a estar aprendendo e a estar sendo um canal para isso, com cadeira de vereador ou sem cadeira de vereador. Nós estamos aí, quem precisar, a gente junta forças. É isso, nós somos uma legião do bem, eu acredito assim, sabe? Sem arrogância, sem petulância, mas nós queremos um mundo melhor. Todos nós queremos um mundo melhor. Essa equipe é fantástica. Guto, de novo, de coração, muito obrigado mesmo. E ao Ricardo, que deu esse presente para a gente. Isso aí. Muito obrigado. Eu agradeço o espaço. Todo o espaço para nós é muito bem-vindo e muito, muito grato por tudo. Letícia, um abraço, parabéns pelo trabalho. E até a próxima. A gente sempre estaremos a postos. Quem precisar de tradutor de Libras, alguma coisa, entre em contato com a Letícia. Ela tem a empresa dela de serviços, ela presta serviços também. Para a gente aqui, ela está graciosamente dando uma força, mas ela está no mercado aí para quem precisar. Entre em contato com ela, está aí o Instagram dela também, e ela é uma simpatia, gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Guto. Eu acho que a gente tem uma frase aí na comunidade da pessoa com deficiência que é muito importante. Nada sobre nós sem nós, não é? Então a gente precisa de um do outro. E aí, Exatamente. Isso daí é um movimento de todo dia, não é mesmo?
E só encerrando, essa parte do alto astral é fantástico, né? Assim, o bom humor é fundamental, sabe? Não é porque a gente vive nesse universo que tem que ter um baixo astral, isso só piora a alegria curativa. Então, a alegria que a Letícia passa é assim, um exemplo. Isso. Então, gente, boa noite para quem acompanhou agora. Quem não acompanhou, vai estar disponibilizado na minha fanpage, acredito que na do Guto também, na da Letícia também, no YouTube. Então, para quem quiser assistir mais tarde, com calma, fica à vontade. Se vocês sentirem um gostinho de querem mais, entre em contato com a gente marca outra live mais na frente. Podem, inclusive, já enviar os temas, as perguntas, que a gente já vai procurando o norte. Eu não falo soluções nem saída, porque essa é uma decisão coletiva, né? E é o que a Letícia falou aí, não dá para falar de uma situação que não esteja incluído de quem se está falando, né? Para mim é uma coisa muito óbvia. Então, um abraço a todos, uma boa noite aí para vocês. Obrigado.